Então, rapaziada, o vídeo de hoje sobre a minha vida, sobre como eu vim parar nesse pequeno país de aproximadamente 6 milhões de pessoas que se chama Noruega. Fala, rapaziada, meu nome é Brian Lima e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tudo bem com vocês, rapaziada? Então, né? Hoje eu vou tirar o óculos para falar com vocês. Hoje eu vou conversar com vocês sobre uma história triste. Uma história emocionante, cara. Calma, tudo vai se resolver. Vocês vão entender o bagulho. Calma aí, então. Pra quem não me conhece, meu nome é Brian Lima e eu sou eu. Então, rapaziada, o vídeo de hoje sobre a minha vida. Sobre como eu vim parar nesse pequeno país de aproximadamente 6 milhões de pessoas que se chama Noruega. Tá, lá vamos nós. Entendeu? Ano de 2013. Eu vou contar um pouco sobre a minha história desde os meus 10 anos. Para vocês entenderem um pouco melhor. Aos meus 10 anos de idade, minha mãe e meu pai se separaram, como muita da maioria dos pais brasileiros, das famílias brasileiras, acontece muito isso. Dali em diante, nós tivemos uma vida meio difícil, muitas das vezes, e depois de muitos anos, foi exatamente no ano de 2013, minha mãe ela começou a conversar com uma velha amiga dela, que morava nos Estados Unidos, porque eu, quando eu era pequeno, eu já morei um tempo nos Estados Unidos, morei na Flórida, em Orlando. Não, falei errado. Eu morei em Orlando, na Flórida. Agora tá certo, burro. E daí em diante, a minha mãe, ela conheceu meu padrasto, que é hoje em dia um norueguês que minha mãe é casada. No início de tudo, a minha mãe, ela chegou pra mim e começou a conversar que ela tinha conhecido um cara, porque depois que minha mãe, ela se separou do meu pai, ela não teve namorado, ela não teve ninguém, então minha mãe, ela sempre foi sozinha. Sempre cuidando de mim e dos meus dois irmãos. Dali, então, minha mãe conheceu esse cara. Até então, eu não tava levando muito a sério, né? Porque, sei lá, eu era criança ainda, então, de certa forma, eu não levei a sério aquela história ali. Que minha mãe, ela finalmente tinha encontrado um namorado, sei lá o que ela tinha encontrado. Em julho ou junho, eu não tô lembrado, de 2013, a minha mãe, ela foi pra Noruega se casar com meu padrasto. Antes dela ir, minha mãe, ela teve uma conversa comigo, foi um dia à noite que a gente já tava indo quase dormir, e minha mãe, ela chegou pra mim e perguntou o que eu acharia dela casar com esse cara. Eu nunca tinha visto o cara, eu não sabia quem era, não sabia da existência do país nem da pessoa. Eu, achando que tudo aquilo dali era uma brincadeira, eu falei com minha mãe, caso, ué. Eu falei rindo ainda, falei, caso, ué. Não tava levando aquela história toda muito a sério. E em junho ou julho, minha mãe veio para a Noruega e se casou com meu padrasto. Quando minha mãe voltou, ela chegou com a notícia de que a gente ia se mudar para a Noruega. De início, eu sempre achei que isso tudo era só uma brincadeira, uma coisa passageira, porque de certa forma eu era novo ainda, eu tinha 15 anos, eu acho. E eu não achava que aquilo dali era real, que tipo assim, eu ia sair do Brasil pra morar em outro país. Porque, tudo bem, eu morei nos Estados Unidos quando eu era pequeno, mas eu não tenho lembranças, eu não lembro de como que foi, o que eu fiz nos Estados Unidos quando eu era criança, então... E também, de certa forma, eu nunca pensei
que eu iria morar em outro país fora do Brasil, porque não é muito da nossa realidade do brasileiro pensar, tipo assim, ter essa possibilidade na vida de pegar e mudar para um país novo. Então, minha mãe resolveu os papéis todos. Foi uma confusão entre minha mãe e meu pai de permissão para eu e meus irmãos poderem morar na Noruega. E eu continuava achando que aquilo era só uma coisa passageira, que a gente ia vir para a Noruega, ia ficar um tempo e ia voltar para o Brasil. Eu não tinha parado e raciocinado que aquilo ali realmente seria uma mudança enorme na minha vida, que me mudou tanto financeiramente, como me mudou como pessoa e me abalou de uma certa forma muito, muito forte. Então, em dezembro, 8 de dezembro de 2013, chegamos aqui na Noruega. Chegamos na época do inverno. O inverno já estava começando. Eu saí do navio. Saí do navio. Eu saí do avião e tava nevando. De primeira, assim, eu achei normal. Eu não tava tendo muita reação de tudo aquilo que estava acontecendo ainda. Eu nunca tinha visto neve na minha vida, né? E na hora que eu vi tudo branco, tudo molhado no chão. Achei normal. Então chegou a grande hora que a gente passou pelo portão e deu de cara com meu padrasto. Naquela época eu era menorzinho, né? Na hora que eu vi o meu padrasto, eu olhei assim pra cima. Eu falei, Jesus, porque meu padrasto, ele é muito alto, ele tem quase 2 metros de altura. E eu vi aquele cara, tipo assim, gigantão, eu falei, da onde que tu saiu, mano? Tipo assim, é jogador de basquete gordo, que o meu padrasto, ele é gordo, não é gordinho, ele é avantajado. Ele chegou cumprimentando eu e meus irmãos, eu não entendendo nada, né, porque eu não sabia falar norueguês, eu tava achando que aquilo ali tudo era, sei lá, japonês, que merda de língua que tava falando ali, porque eu não tava entendendo um A. Aí eu dei um abraço, né, educação, cumprimentei e tal, falei em português mesmo, porque eu não sabia. E assim começamos a dirigir. Nisso que a gente começou a sair do aeroporto, eu comecei a ver muita neve, tava tudo branco. Certo que quando a gente chegou tava escuro, eu nem lembro mais ou menos a hora que a gente chegou, porque no inverno é escuro praticamente 24 horas por dia. Então é muito difícil você saber mais ou menos, se identificar, tipo assim, que hora que é ali ou que hora que é aqui. É muito difícil isso. Então, era muito difícil eu saber que horas que era, mais ou menos. Eu nem lembro, isso faz muito tempo. E tava tudo branco, eu tava achando, tipo assim, muito diferente. Uma coisa que eu nunca tinha visto na vida. Tudo, literalmente, aqui no inverno é tudo branco, tudo branco. É a escuridão da noite e o resto é tudo branco. Você não vê mais cor. E daí, então, a gente passou por debaixo de 2 túneis que passam debaixo do mar, né? Achei muito diferente também, porque eu nunca tinha passado por debaixo de um túnel tão grande. E finalmente chegamos aqui nessa casa. Saindo do carro, eu vi a casa, eu comecei a olhar o lugar. Sabe quando você solta um bicho em algum lugar e ele tá dentro de uma gaiola, de uma caixa, sei lá, o bicho ele sai devagarzinho, ele começa a olhar para um lado, começa a olhar para o outro, tipo assim, meio que analisando o local onde que ele tá. Foi exatamente isso que eu fiz e aquele sentimento que o bicho tem, eu tava tendo também, tá ligado? É uma coisa muito nova pra mim. Uma vida diferente, num lugar que eu nunca tinha visto na minha vida. Entrei dentro da casa, achei... E na hora que eu entrei, eu vi, mano, coisa muito diferente. É uma realidade totalmente diferente do que a gente tem no Brasil. E assim, a primeira noite
foi normal, de certa forma. Eu não estava acostumado com o lugar, né? Então eu estava estranhando, demorou um tempo para eu acostumar com a casa. Porque sabe quando você vai dormir em algum lugar e você não... Tem lugares que você não consegue dormir. Você não se sente, tipo, muito confortável, muito à vontade no local onde você tá. E assim foi. Se passaram alguns meses, eu só estava dentro de casa. E depois de algum tempo, eu fui começando a pescar uma palavrinha ali e outra aqui do que significava em norueguês quando minha mãe e ele conversavam em norueguês, ou quando ele tentava conversar em norueguês comigo. E depois de muitos meses em casa, parado, sem fazer nada, sem sair, sem me comunicar com o mundo, sem ter amizades, porque foi muito difícil para mim ter ficado dentro de casa sem fazer nada, porque eu não podia sair de casa. Como que eu ia sair de casa e ir para algum lugar se eu não conheço o local? Eu não conheço ninguém, eu não tenho amizade, eu não tenho contato com ninguém. Então foi muito difícil para mim ficar trancado dentro de casa por muitos meses, sem fazer nada. Eu ganhei até na época, eu ganhei um computador velho do meu padrasto. Ele comprou um computador, sabe, daqueles antigão mesmo, de tipo 1980, uns quadradão. Aí o meu único escape que eu tinha era o PC. E foi nessa época também que eu comecei a conhecer o YouTube, saber o que era o YouTuber. YouTuber não, o YouTube. Porque no Brasil eu não usava, eu não entrava no YouTube, eu não sabia direito o que era YouTube, o que era isso aqui. Eu sabia que era um negócio para escutar música, só isso. Aí, depois disso, né, que eu ganhei esse PC, eu comecei a entrar no YouTube, aí eu comecei a ver vídeo e tal. E foi nessa mesma época que eu comecei a me interessar por musculação, por academia. E foi dali em diante, então, que eu comecei o amor pela academia, pelo fisiculturismo. E nessa mesma época que eu mudei pra cá, eu estava namorando. Eu tinha um relacionamento à distância que durou mais ou menos 3 meses, enquanto eu estava aqui. Foi um relacionamento bom, mas meio complicado por causa da distância também. Eu tava numa fase muito difícil da minha vida, porque eu já tinha adquirido uma depressão desde meus 10 anos de idade, quando meu pai acabou saindo de casa. Isso me marcou muito, isso me doeu muito, não ter meu pai e minha mãe dentro de casa. Mesmo que quando eles estavam juntos, eu nunca tive meu pai tão presente dentro de casa, porque meu pai sempre foi uma pessoa de trabalhar bastante. Então eu nunca tive esse convívio super pai e filho, tá ligado? Tipo assim, meu pai brincar de bola comigo, meu pai me levar pra sair e tal. Eu nunca tive esse negócio de pai e filho. E nessa época eu conheci, que é hoje o meu melhor amigo, o David. Foi e é uma pessoa muito maravilhosa, muito especial na minha vida, que nesse tempo que eu vim pra cá foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Foi uma pessoa que Deus colocou na minha vida de uma forma que eu não sei nem explicar. Ele me ajudou muito numa fase muito complicada da minha vida, que eu tive de se acostumar com uma nova cultura, de se adaptar a um país novo, a dificuldade de você aprender a língua. Então foi bem complicado isso tudo pra mim. Só de contar essa história eu fico até um pouco emocionado, dá vontade de chorar um pouco, porque eu sofri bastante com isso tudo. Só eu mesmo sei a luta que eu estava enfrentando dentro de mim, de realmente ter mudado para um país novo, para uma vida totalmente nova. Porque pensa comigo, pensa você tem 15, 16 anos. Do nada você larga tudo que você tem no Brasil, tudo que você construiu durante a sua vida toda, amizade, tudo que você tem, família, tudo, literalmente tudo. Você vai para um país de mão atada. Você vai com 2 mãos vazias, sem nada.
Foi assim que eu me senti. Eu vim pra cá com nada, eu não tinha nada, nem ninguém. E demorou muito tempo realmente pra eu começar a fazer uma amizade, pra eu começar a sair de casa pra fazer alguma coisa. Depois de um tempo, acho que foi depois mais ou menos de 6, 7 meses, eu comecei num curso de norueguês, comecei a aprender a falar norueguês. Eu já sabia mais ou menos o básico do inglês, por eu já ter morado nos Estados Unidos durante um tempo quando eu era criança. Então, de certa forma, a minha primeira língua foi o inglês. Porque quando eu era pequenininho, eu devia falar umas palavrinhas em inglês, não em português com minha mãe, mas realmente eu ia pra creche, eu tava com crianças americanas, então eu acabei aprendendo o inglês como primeira língua. Foi muito difícil aprender o norueguês, sim. É uma língua totalmente diferente da nossa, não tem nada a ver, lógico que as letras são as mesmas, só que eles têm 3 letrinhas iguais, juntar aqui, ó, as 3 letrinhas diferentes que tem. Foi bastante complicado ter vontade de aprender. Eu sentia muita saudade da minha família, né? Muita saudade do meu pai, porque eu sempre fui muito apegado com meu pai. Eu acho que menino sempre tem essa coisa de ser mais apegado com o pai. E nessa época que eu já tinha mudado o meu pai, ele não falava comigo, tanto que eu fiquei sem falar com meu pai mais ou menos 2, 3 anos, porque meu pai não queria falar comigo, porque ele ficou bastante chateado que, de certa forma, a gente largou ele, né? E eu entendo ele, porque, tipo assim, perder 3 filhos do nada e morar com um cara em outro país que é uma situação muito difícil de entender. Depois de 1 ano e meio, não, depois de 2 anos, eu saí desse curso de norueguês, onde que eu tava só para aprender o norueguês. Depois de um ano mais ou menos, eu já tava pegando o norueguês bastante eu já tava entendendo legal, já tava sabendo escrever tudo. E nesse curso onde que eu tava, eu não achava necessidade de eu continuar nesse curso, porque eu achava que tava muito parado para mim, sabe? Eu tava num nível a mais do que o curso. Eu já sabia falar norueguês, eu já tinha encontrado um colega meu, que ele é da Angola, foi a minha primeira amizade que eu tive aqui. Foi numa dessas viagens de balsa daqui até o centro que eu encontrei esse colega meu, que ele veio falar comigo. É o André. Foi uma pessoa muito boa na minha vida, eu tenho amizade com ele até hoje. Me ajudou bastante, foi ele que me levou para minha primeira festa, foi ele que me deu muitas dicas de norueguês, ele que me levava para sair também. Então foi uma pessoa muito boa que Deus colocou na minha vida também, num momento legal. Dali em diante, então, eu comecei na escola normal. Primeiro dia na escola normal. Nossa, eu tava super nervoso. Muito, muito nervoso. Porque pela primeira vez em 2 anos eu ia ter contato direto com noruegueses. Porque no curso onde que eu tava só tinha gente de fora. África, Sudão, Egito, árabe. Só gente de fora. Então foi a primeira vez em 2 anos que eu realmente tive um contato com pessoas norueguesas. A primeira semana na escola foi... eu tinha muita vergonha de abrir a boca para falar. As pessoas vinham falar comigo e tal, tentar me conhecer. Eu falava mais ou menos, porque eu ficava meio que na vergonha, né? Só que eu sempre fui um moleque muito cara de pau, muito descarado, tá ligado? Eu sou muito brincalhão, eu sou muito solto. Então depois da primeira semana, fluiu, literalmente. Eu consegui, depois de um tempo, a minha primeira namorada aqui. Minha segunda namorada, que foi uma polonesa na escola. Ficamos juntos por um tempo, terminamos, coisa de relacionamento, a vida foi se passando.
E há 4 anos atrás, foi 4? Mais ou menos 3 anos atrás, eu consegui o meu primeiro emprego. Eu trabalhei no mercado como caixa. Foi, foi uma coisa muito engraçada, porque, tipo assim, eu literalmente eu não sabia como que ia ser um trabalho... Trabalhar, né, com norueguês, porque eu nunca tive um trabalho antes. E logo no caixa de um supermercado, quando, tipo assim, vem 50 pessoas de uma vez e você tem que passar a compra e comunicar com o cliente. Então, tipo assim, foi uma experiência muito legal que eu tive. O trabalho em si era muito cansativo. Tinha pessoas no trabalho também que não gostavam muito de mim. O meu chefe não se dava muito bem comigo. Mas eu gostava de ter essa comunicação com o cliente. Eu nunca tive reclamação nenhuma. Todos os clientes me adoravam. Eu conversava com todo mundo, eu brincava. Aquele jeitão meu que eu brinco com todo mundo mesmo, né? Tanto que eu recebi vários elogios várias vezes, que minha mãe, ela trabalha no mesmo bairro onde que eu trabalhei. E muita gente conhecia minha mãe já, né? E eu sempre recebia elogios pela pessoa que eu era, pela educação que eu tinha. E até então eu saí do trabalho, não estava aguentando mais. E voltei e continuei estudando. Eu fiz 3 anos de mecânica industrial. Eu estou me formando agora em mecânica industrial. No momento eu sou jovem aprendiz. É uma forma que eu consigo explicar para vocês o que é o lærling aqui na Noruega. É como se fosse um jovem aprendiz. Você tem 2 anos na escola. No Brasil a gente tem o primeiro, o segundo e o terceiro ano. Aqui eles só tem 2 de escola e 2 anos dentro de uma empresa ou dentro de um barco, aonde quer que você vá trabalhar e dependendo da sua área que você estiver estudando. No meu caso, eu estou me formando em engenharia mecânica. Eu trabalho dentro de um estaleiro, perto da minha casa, tipo assim, 5 minutos da minha casa. Eu já tinha trabalhado nesse estaleiro várias vezes, em tipo assim, trabalho de verão, que eles chamam aqui, que é mais ou menos entre março e agosto. Lá nesse trabalho de verão eu capinava, cortava grama, fazia tipo meio que coisa de jardineiro. Eu terminei a escola, eu fiz o primeiro ano. Eu fiz o primeiro ano 2 vezes, porque da primeira vez eu não achei que eu tava muito fluente ainda, tanto no norueguês, e eu não acho que eu tinha aprendido muita coisa dentro da escola, então eu resolvi fazer o primeiro ano de novo. Fiz o primeiro ano, segundo ano, e finalmente esse ano agora, em agosto, eu consegui a vaga de Jovem Aprendiz. Já era para eu ter entrado no Jovem Aprendiz em 2018, só que eu fiquei 1 ano parado porque eu não consegui literalmente nada. Porque quando você vai ser Jovem Aprendiz, você tem que mandar um currículo para a empresa te contratar. E às vezes acontece disso, de um ou outro aluno não conseguir uma vaga em nenhuma empresa. Tanto que eu mandei currículo mais ou menos para umas 15, 18 empresas e nenhuma delas acabou me contratando. Mas isso depende muito também, porque tem empresa que às vezes tem ano que não pega esses jovens aprendizes e colocam dentro da empresa, ou eles já têm outras pessoas. Então eu fiquei 1 ano parado e finalmente esse ano eu consegui. Foi uma vitória minha. Eu já estava perdendo muito as esperanças que eu não ia conseguir nada aqui. Mesmo morando na Noruega há tanto tempo, mas eu ainda me sinto muito fora do padrão cultural dos noruegueses. Eu já vivenciei, sim, casos racistas contra mim, pessoas que eram racistas, tanto dentro da escola como fora. E tamo aí, né? Conquistei várias coisas nesse período que eu tenho aqui. Tenho muito orgulho da pessoa que eu sou hoje em dia, de tudo que eu conquistei, porque só eu realmente sei da onde que eu vim, o que eu vivi, o que eu passei para estar aqui onde que eu tô hoje. Mano, não acha que
morar fora do país é as mil maravilhas do mundo, não é fácil e não é desse jeito que você está pensando. É muito diferente. Você vai estar abrindo mão da sua família para você, lógico, viver uma vida melhor, porque infelizmente o nosso Brasil não dá muita oportunidade para o brasileiro ter uma casa boa, ou um carro bom, ou um trabalho que você ganha bem. Então é muito difícil essa vida no Brasil. E por conta disso, o brasileiro claramente tem esse pensamento de morar fora do país. Mas não é fácil assim. Então, estou falando por experiência própria, porque eu já vivo aqui há 6 anos, fez 6 anos esses dias atrás, dia 8 de 2019. Parabéns pra mim, né? 6 anos aqui batalhando pra conseguir tudo que eu quero. Eu evolui muito como pessoa nesses 6 anos. Eu mudei bastante a minha pessoa desses 6 anos pra cá. Amadureci bastante também. E é isso. É batalhar todo dia. Acordar às 7h30 da manhã para sair 3h30 da tarde. É lógico que não é esse absurdo de horas igual que é no Brasil, de tanto trabalho. Mas é trabalho árduo, é trabalho honesto. E é isso aí. Obrigado por você assistir o vídeo até aqui. Eu compartilhei um pouco da minha história com vocês hoje. Lógico que tem coisas que eu acabei não contando aqui, porque senão eu ia começar a chorar no meio do vídeo, mas eu contei bastante coisa de como que foi minha vida. Espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo, que eu me abri bastante aqui com vocês para contar isso tudo. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deixe o seu like, ative o sininho de notificação. Se vocês quiserem saber mais coisas sobre minha história aqui na Noruega, deixem aqui nos comentários, perguntem, comentem o que vocês quiserem. E deixa o like, que isso ajuda muito no canal, que isso eu tenho um retorno, um feedback de vocês, que realmente eu tô fazendo um trabalho legal aqui no YouTube, tô mostrando um pouco da minha vida aqui na Noruega. E é isso aí, rapaziada. Ativa o sininho de notificação, deixa o like, para você sempre ficar ligado quando sair o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou, fui.